A ideia do vídeo de hoje surgiu de uma sensação que talvez você já tenha sentido, a de estar lendo um livro e perceber que aquela cena que você está lendo parece uma obra de arte sendo pintada com palavras. Já aconteceu com você? É interessante quando a gente percebe que existe um mesmo jeito de olhar, ou talvez de sentir, o mundo, atravessando linguagens diferentes. A literatura faz isso com palavras, a pintura faz com imagens, a arquitetura com o espaço, cada uma à sua maneira. A gente tem a tendência de guardar tudo isso em gavetas separadas. A literatura fica aqui, a pintura fica ali, a arquitetura fica mais longe ainda. Só que, quando a gente olha para o contexto histórico, a gente passa a perceber conexões. Artistas de uma mesma época, mesmo trabalhando com materiais diferentes, estão respondendo as mesmas perguntas ou as mesmas preocupações. Cada um com a sua sensibilidade, o seu talento e os seus recursos. Então, a proposta desse vídeo de hoje é organizar essa percepção. A gente vai olhar para alguns movimentos artísticos para entender como que a forma de escrever e a forma de criar imagens mudam juntas, conforme muda também a maneira como as pessoas compreendem a realidade e a experiência humana. Eu não quero só jogar aqui as características de cada movimento artístico. Na verdade, o que eu quero é tentar demonstrar como que as obras conversam entre si e como que você pode treinar a sua sensibilidade e o seu olhar para identificar esse diálogo e para perceber essa sensibilidade coletiva. Então, hoje nós vamos começar olhando para o movimento do Renascimento. Mas, para entender o Renascimento, a gente precisa olhar para o que veio antes, lá na Idade Média. Porque o movimento do Renascimento não surge do nada, né? Ele surge como uma resposta, ou uma reação até, à sensibilidade anterior, ao movimento anterior. Na verdade, todos os movimentos artísticos vão surgindo assim, né? Eles recebem algo, uma sensibilidade do movimento e, a partir disso, surge uma resposta, uma reação e assim surge um novo movimento artístico. A Europa viveu durante séculos o que a gente chama de teocentrismo, ou seja, aquela ideia de que Deus está no centro de tudo, né? E o que isso significava? A arte, a música, os livros serviam quase que exclusivamente para glorificar o divino ou para ensinar as verdades da igreja. O ser humano era visto apenas como uma criatura passageira, né, efêmera na terra. O foco mesmo da arte estava sempre no céu, na salvação da alma, no contexto do pós-morte. E dentro, então, dessa mentalidade medieval, surgem diferentes sensibilidades. E uma delas é o gótico. A gente já tem um vídeo aqui no canal só sobre o gênero gótico, onde eu explico um pouco sobre essa visão de mundo e também sobre como essa sensibilidade vai reaparecer depois, influenciar outros movimentos artísticos, né, que surgem depois de séculos. E o Renascimento surge quando essa perspectiva muda. Quando o centro da reflexão passa a ser o ser humano, com o antropocentrismo, né? Isso significa que as pessoas começaram a acreditar que a inteligência humana, a nossa capacidade de observar, de criar arte e ciência, tinha um valor enorme por si só. Não é que eles deixaram de acreditar em Deus, mas eles passaram a ver o ser humano como a obra-prima da criação e prestar mais atenção nisso, né? E essa transformação tem consequências práticas. Por exemplo, foi aí que as pessoas começaram a investigar o corpo humano de forma direta, estudando anatomia para entender os músculos, os ossos, como o corpo humano funciona, né? E isso aparece nas artes. Os pintores começaram a desenvolver técnicas, como por exemplo a perspectiva linear, que tenta reproduzir aquilo que o olho humano percebe na realidade. É a partir disso que eles conseguem, por exemplo, representar a profundidade em uma superfície que não é profunda, ela é plana, né? A tela. O artista organiza os elementos de uma forma que, quando a gente olha e bate o olho na tela, parece ser 3D, né? Parece que a gente consegue tocar, a gente consegue identificar os planos mais próximos e os planos mais distantes.
Se você olhar, por exemplo, para a Última Ceia do Leonardo da Vinci, você vai perceber que as linhas da arquitetura conduzem o seu olhar para o centro da cena. E é isso que eles estavam tentando fazer, né, com a perspectiva, conduzir o olhar de quem estava olhando para aquela tela. O Nascimento de Vênus, do Botticelli, também ilustra essa nova mentalidade, onde a figura humana é central, é importante. Tudo ali reflete essa ideia de um espaço organizado, segundo proporções claras e colocando em foco a figura humana. Outro exemplo de como a proporção e a anatomia passaram a ser estudadas com mais atenção são as esculturas do Michelangelo, que é algo absurdo, né? Como que alguém consegue esculpir a pedra a ponto de representar a maciez do músculo, a leveza do tecido, é impressionante. O mesmo princípio orienta a arquitetura do período. Os artistas voltam aos modelos da Grécia e da Roma antigas e, em vez das formas dramáticas das catedrais góticas, surgem construções baseadas em equilíbrio e simetria. A cúpula da Catedral de Florença, projetada por Brunelleschi, é um exemplo disso. Na literatura, essa busca pelo equilíbrio se manifesta no classicismo. Os escritores do Renascimento também tinham a antiguidade clássica como modelo. Eles acreditavam que a poesia deveria seguir medida, clareza e proporção. Um exemplo claro disso é Luís de Camões, especialmente em seus sonetos. O soneto tem uma estrutura fixa de 14 versos, com métrica e rimas definidas, não é livre. Isso obriga o poeta a pensar muito bem antes de escrever. Ele é obrigado a encaixar a poesia dentro dessa estrutura, a organizar cada verso dentro de um limite estabelecido. E Camões escreve sonetos sobre temas amplos, né, como o amor, o destino. São experiências pessoais que cada pessoa vive de um jeito diferente. Mas mesmo assim, ele tenta formular esses sentimentos de maneira que façam sentido para qualquer leitor, que sejam universais, né? E é interessante como ele consegue encaixar temas tão complexos na estrutura do soneto, que é tão rígida. É como se o poeta estivesse o tempo todo mediando aquilo que ele sente por meio da razão. O ideal renascentista está justamente nessa ideia de que sentir e pensar não precisam estar em oposição. O sentimento pode ser instável, mas a forma é estável, é sempre a mesma. E é essa combinação que torna o soneto memorável. Então, o mundo renascentista era um mundo que tinha essa confiança na capacidade humana. Mas, no final desse período, essas certezas começaram a balançar. O homem percebeu que a razão não explicava tudo, que o conflito entre a terra e o céu, o corpo e a alma, a matéria e o transcendente, né, ainda existia, ainda importava. E aí que surge o próximo movimento, o barroco. Quando a gente entra no barroco, a primeira coisa que chama a atenção é a sensação de instabilidade. O mundo que antes poderia parecer organizado, previsível e compreensível passa a ser percebido como algo mais tenso, cheio de contradições, de conflitos internos. E isso tem muito a ver com o contexto histórico, né? A Europa vivia um período de guerras religiosas, disputas políticas. A sensação geral era de crise, de drama. E se a gente parar para pensar, isso é o oposto do ideal estético do Renascimento, né? Que buscava a harmonia, o equilíbrio, a beleza. O Barroco surge nesse período de crise. De um lado, a gente tinha os valores da religião, do espírito, e do outro, o nascimento da ciência moderna. E a partir dessa crise, desse conflito, desse choque, nasceu a estética barroca. Para entender essa estética e essa sensibilidade, pensa em contraste. Pintores como Caravaggio utilizam o claro e escuro para concentrar a atenção em cenas de sofrimento, de dúvida ou de revelação religiosa. A forma como o artista retrata a luz deixa de ser uniforme e passa a destacar partes específicas da cena, criando então profundidade e trazendo esse drama para a obra. Na literatura, a linguagem era carregada de ornamentos. Os autores usavam muitos paradoxos, antíteses, para ilustrar esse conceito de que o ser humano estava partido ao meio, né? Dividido. E assim como a pintura trabalha com contrastes visuais fortes, a linguagem trabalha com contrastes de ideias.
No contexto brasileiro, o barroco aparece muito ligado à experiência religiosa e à tentativa de conciliar a fé e a vida cotidiana. A obra de Gregório de Matos é um bom exemplo disso. Ele argumenta com Deus, dizendo que quanto mais ele peca, mais Deus tem a oportunidade de exercer o perdão. Percebe como o mesmo contraste das pinturas aparece nas ideias e nas palavras? O barroco nos ensina que a beleza pode nascer do conflito. Mas, para os pensadores que vieram logo depois, todo esse drama começou a parecer bagunçado demais, cansativo demais. E é aí que surge o próximo movimento, o neoclassicismo. Aqui a gente já está no período do iluminismo, né, com a valorização da razão humana. E a imagem que a gente usa para resumir bem esse momento é aquele da luz vencendo a escuridão, vencendo as trevas. É como se o mundo da sensibilidade barroca fosse um quarto escuro e bagunçado. E a tarefa do neoclassicismo fosse acender a luz, olhar tudo com clareza e colocar cada coisa no seu devido lugar. Nada deveria parecer misterioso, exagerado ou fora de controle. Percebe como isso muda completamente a ideia de beleza? O belo deixa de ser algo ligado à emoção e à subjetividade e passa a ser associado à ordem. Como que eu sei então quando algo é bonito agora? Quando for algo equilibrado, algo proporcional. Dá para perceber isso muito claramente na obra O Juramento dos Horácios, do Jacques-Louis David. Presta atenção em como os corpos são apresentados. Eles não estão relaxados, nem em movimento livre. As posturas são duras, com os braços estendidos, os músculos tensionados, né? Os gestos são controlados, como se cada posição tivesse sido pensada para transmitir ordem, disciplina, essa ideia. Na arquitetura, esse mesmo espírito aparece no retorno aos modelos da antiguidade clássica. Colunas, simetria, fachadas estáveis, enquanto que o barroco tinha aquela organicidade, né? Aquelas construções mais sinuosas, com muitos detalhes, tá? E então, no neoclassicismo, a gente tem colunas, fachadas estáveis, construções que passam a sensação de permanência. Um exemplo claro disso é o Panteão de Paris. Quando a gente olha para aquele prédio, a gente tem uma impressão de solidez, ordem. É como se a própria arquitetura quisesse afirmar que a sociedade também poderia funcionar assim, de uma maneira lógica e organizada. Então, essa é a ideia que está nos passando. Na literatura, esse modo de pensar aparece no arcadismo. Os escritores defendem uma linguagem mais simples, direta, sem aqueles excessos do barroco. A ideia é, então, cortar tudo que for exagerado, tudo que parecer inútil, na verdade, né? E buscar a clareza cada vez mais. A ideia, então, é pensar em uma vida equilibrada, em contato com a natureza, longe do barulho e da confusão da cidade. E por isso aparecem com tanta força as imagens do campo, do pastor, do descanso, de uma existência pacata, bucólica, né? Um bom exemplo disso está nas liras de Tomás Antônio Gonzaga. O poeta escreve como Dirceu, que é um pastor, né? E ele fala com Marília, também inserida nesse mundo campestre idealizado. E a gente percebe essa postura do eu lírico, né? Quando o Dirceu imagina o seu futuro com Marília, ele fala de uma vida comum, no campo, equilibrada, tranquila, não tem aqueles excessos do barroco, aquelas coisas arrebatadoras. Na verdade, é o oposto disso. Até a natureza nesse período é pensada como algo que precisa ser organizada. Em vez de uma paisagem selvagem, o ideal é o jardim bem planejado, como os jardins franceses de Versailles, com árvores podadas, caminhos simétricos, tudo sob controle. Visualmente, isso é quase uma afirmação de que a razão humana pode governar até aquilo que cresce de forma espontânea e natural. Com o tempo, esse modelo também passa a ser visto como rígido demais, né? E cresce o interesse por aspectos da experiência humana que não se organizem tão facilmente. E é aí que surge o romantismo, né? Valorizando a emoção, a experiência individual, a vida interior. Na literatura, os autores pararam de tentar ser objetivos. O narrador agora muitas vezes interrompe a história para falar diretamente com o leitor, fazendo perguntas ou expondo as próprias opiniões. O herói romântico é alguém
que é movido pela intuição, pelas paixões avassaladoras. Também tem aí uma grande quebra, né? Uma grande diferença do anterior. O melhor exemplo para a gente demonstrar essa mudança radical em relação à subjetividade e ao herói é Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado por Goethe em 1774. Essa narrativa gira em torno da interioridade do personagem principal e o mundo externo aparece sempre filtrado pelo estado emocional dele. Nas artes visuais, essa mesma sensibilidade pode ser vista em pinturas como O Andarilho sobre o Mar de Névoa, de Caspar David Friedrich. A figura humana aparece pequena diante da paisagem, né? E a natureza não é só o cenário, percebe como ela é uma projeção de um estado interior. O que importa ali não é descrever o mundo com precisão, e sim transmitir uma sensação, um clima, uma experiência subjetiva. A gente já tem aqui no canal um vídeo onde a Thaís explica em detalhes sobre como esse movimento surgiu e como que o romantismo se desenvolveu na literatura em culturas diferentes. E eu recomendo que você assista para entender com mais profundidade sobre esse movimento. Só que esse excesso de emoção também fica cansativo uma hora, né? E chegou um ponto em que a realidade era a revolução industrial, a miséria nas cidades, o trabalho nas fábricas. E essa realidade ficou óbvia demais para ser ignorada. E então o realismo surge como uma resposta ao movimento do romantismo, como uma vontade de observar essa realidade e de demonstrar uma reação contrária ao que a arte estava demonstrando antes. O objetivo agora é ser um observador neutro. Autores como Flaubert, Machado de Assis, Dostoiévski, eles não buscam mais heróis perfeitos, eles querem analisar a psicologia das pessoas comuns, então eles criam esse tipo de herói, com todas as suas falhas, sem enfeitar o caráter dos personagens, sem criar cenários maravilhosos, né? Simplesmente descrevendo a realidade como ela era, com os problemas reais do dia a dia que as pessoas enfrentavam. Nas artes visuais, essa mesma atenção ao cotidiano pode ser vista em obras como Os Quebradores de Pedra, de Gustave Courbet. Essa pintura retrata trabalhadores comuns, em uma cena dura, né? Sem idealização, sem embelezamento. O foco está no trabalho físico, na repetição do gesto, na condição social dessas figuras, sem nenhuma tentativa de deixar aquela situação mais bonitinha, mais ideal. A gente também já tem aqui no canal um vídeo onde eu exploro essa transição entre o romantismo e o realismo. E eu demonstro com exemplos literários como cada aspecto narrativo foi se transformando de um movimento para outro. Então é um vídeo bem interessante para você entender como que um movimento vai esvaindo, vai se apagando e morrendo e vai surgindo um novo movimento. O naturalismo vai um passo além, né, depois do realismo. E ele tenta usar a ciência para explicar o comportamento humano. É aquela ideia de que nós somos frutos do ambiente, frutos da genética. No Brasil, o Aloysio Azevedo faz isso em O Cortiço. O personagem principal ali não é uma pessoa, é o prédio, o cortiço. O autor descreve como que o cortiço, sendo sujo, tendo aquela aglomeração de pessoas, acaba degradando e moldando o comportamento de todos aqueles habitantes, todas as pessoas que moravam lá. Na pintura, o movimento acontece também dessa forma. O artista brasileiro Almeida Júnior, por exemplo, pinta o caipira picando fumo. Em vez de pintar um herói ou uma cena nobre, ele pinta um homem comum, em um momento comum. A estrutura da casa, a forma como o caipira está posicionado, refletem o seu isolamento social, a sua alienação da sociedade. A pintura funciona quase como uma análise sociológica. Seguindo essa linha, nós chegamos ao momento em que aquela realidade sólida e detalhada do realismo também começa a se transformar. O impressionismo surgiu no final do século XIX como uma quebra radical com essas formas tradicionais de pintura. Nesse movimento, o foco deixa de ser o objeto em si e passa a ser a forma como nós percebemos esse objeto através da luz e do tempo. Pensa na luz batendo em uma catedral. Ela muda a cada minuto, né? Naqueles vitrais. Dependendo de como a luz do sol bate, a gente tem uma cor, uma tonalidade ou uma imagem. Então é algo muito passageiro, né? A imagem que é criada. E para os pintores impressionistas, não fazia sentido, então, pintar uma catedral estática, porque a natureza não possui linhas e contornos definidos, sempre iguais. Tudo está em constante mudança por causa da luz.
E eles queriam capturar esse momento que dura uma piscada de olhos e que eles chamam de instante fugaz. Então a técnica também vai mudando. Eles usavam pinceladas rápidas, tão marcadas que dá para você perceber cada vez que o pincel toca na tela. Eles raramente também usavam os tons escuros tradicionais. Eles tinham a preferência em focar na vibração das cores puras. Quadro deixa de ser uma janela para o mundo e vira um registro de como que aquele mundo bateu na retina do pintor em um momento específico. Então, o objetivo de um artista impressionista não é representar um objeto realisticamente com muita perfeição, por exemplo. O que ele queria era traduzir na sua obra a impressão que ele teve ao olhar para aquele objeto. Por isso que a gente chama de impressionismo, né? Ele quer capturar a emoção que ele sentiu ao olhar para aquela cena. Um exemplo disso é a obra do francês Claude Monet, por exemplo, no quadro Impressão, Nascer do Sol. Percebe como até no título dessa obra, né, ele coloca a palavra impression, para demonstrar mesmo que o objetivo dele não era retratar o sol e o mar como eles são na realidade, e sim a impressão que eles tiveram no pintor em um momento específico, em uma experiência passageira que ele tentou registrar. A interação entre a pintura e a literatura aqui é fascinante, porque ela acontece no modo como a história é contada. Na literatura impressionista, o autor não quer apenas descrever um cenário, um diálogo, ele quer rememorar. Ele faz esse movimento de lembrar dos fatos que aconteceram em algum momento por meio da impressão que esses fatos causaram nele. E como que o autor pode fazer isso? Como que ele consegue? Ele usa recursos sensoriais e descritivos. Então é um texto que vai usar muito a metáfora, a comparação, a sinestesia. O autor impressionista está mais preocupado em interpretar subjetivamente a cena e te passar essa sensação do que em descrever exatamente o que aconteceu de forma objetiva. Um exemplo magistral no Brasil é o romance O Ateneu, de Raul Pompeia. Esse é um livro que trata de temas pesados, né? Ele fala da perda da inocência da juventude, mas ele também é considerado impressionista porque o narrador, que é o Sérgio, está reconstruindo a sua adolescência através da sua memória. Ele vai nos contando as suas lembranças. E a memória não é realista, né? Ela é feita de fragmentos, de borrões, de estados de espírito. Então, essa não é uma história que vai simplesmente seguir uma sequência lógica de fatos, tá? O Raul Pompeia usa o que a gente chama de vocabulário pictórico. É como se ele conseguisse, com palavras, criar um jogo de luz e sombra no texto, para criar essas imagens literárias que mais parecem pinceladas, parece que ele está criando artes plásticas, né? E onde os personagens muitas vezes aparecem distorcidos pela subjetividade do narrador. O Raul, ele era desenhista e cartunista muito talentoso, e por isso ele consegue passar para o texto uma visualidade muito única. As descrições são lindíssimas. Olha só, por exemplo, como ele descreve o Ateneu, que é esse prédio escolar. Erigia-se na escuridão da noite, como imensa muralha de coral flamante, como um cenário animado de sáfira com horripilações errantes de sombra, como um castelo fantasma batido de luar verde, emprestado à selva intensa dos romances cavalheirescos, despertado um momento da legenda morta para uma entrevista de espectros e recordações. Um jato de luz elétrica, derivado de foco invisível, feria a inscrição dourada em arco sobre as janelas centrais no alto do prédio. Muito lindo, né? Perceba como essa imagem que ele cria, né? Uma imensa muralha de coral flamante, é uma imagem pictórica que está distorcendo a realidade para revelar a impressão emocional que o local deixou no narrador. Se a gente olha para esse percurso inteiro, dá para perceber que o que está mudando o tempo todo não é só o estilo das obras, é o modo como as pessoas passam a enxergar a realidade. E o diálogo entre a palavra e a imagem atravessa tudo isso. Literatura e artes visuais não caminham separadas. Elas estão sempre respondendo às mesmas perguntas, às mesmas inquietações, só que utilizando ferramentas diferentes. E pensar os movimentos artísticos dessa maneira ajuda a tirar aquela ideia de que eles são apenas listas de características ou períodos isolados. Eles funcionam mais como tentativas sucessivas de dar sentido à experiência humana em contextos diferentes.
E talvez o ponto mais interessante seja perceber que nenhuma dessas formas desaparece completamente. Elas estão continuando a circular, a se misturar, a reaparecer de outros modos. A maneira como a gente lê, como a gente vê imagens, consome cultura e até como a gente se percebe ainda hoje, carrega traços desses olhares que foram sendo construídos ao longo do tempo. E a proposta, o meu objetivo com o vídeo de hoje era tentar demonstrar para você esse movimento contínuo, esse diálogo entre as épocas, né? Para que você consiga perceber como que a literatura e a arte não são algo distantes, né? Para que você entenda como elas fazem parte de um mesmo esforço, que é tentar compreender o mundo e a experiência humana a partir das ferramentas disponíveis em cada momento. Não deu tempo da gente ver todos os movimentos e as transições em detalhes aqui, eu tentei focar em alguns, mas eu espero que o que eu trouxe hoje tenha te ajudado de alguma forma a entender melhor como esses movimentos funcionam. A gente pode também fazer uma parte 2 ou um vídeo inteiro explicando cada movimento literário em detalhes, com exemplos, né, de obras. Deixa aí nos comentários se você achar que essa seria uma boa ideia. E aproveita e comenta também qual que é o seu movimento artístico favorito, que eu vou adorar saber. Boa leitura e até o próximo vídeo.